Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 14 vereadores presentes e 5 vereadores ausentes, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Matérias apresentadas na 13ª sessão ordinária de 2 de maio de 2017. Item número 1, projeto de lei complementar 10.24.17, Rogério Ricardo da Silva, que permite regularização de obras nas condições que especifica. Projeto de lei 12.244.17, Romildo Antônio da Silva, condiciona a instalação de equipamentos esportivos e de lazer nas escolas a percentual adaptado para alunos com necessidades especiais. Projeto de lei 12.245, Romildo Antônio da Silva, veda corte de fornecimento de água por inadimplência nos períodos que especifica. Projeto de lei 12.246/2017, prefeito municipal estabelece a lei de diretrizes orçamentárias, LDO, para 2018. Veto 14/2017, prefeito municipal, veto total projeto de lei 12.080, do vereador Paulo Sérgio Martins, que fixa critério de horário para retirada e reposição de numerários dos cofres de agências bancárias. Moção 26/2017, Cícero Camargo da Silva, apelo ao Ministério da Saúde por fornecimento de vacina antigripe a toda pessoa interessada. Moção 27/2017, Fauás Tarra, apoio à reivindicação de remuneração dos conciliadores e mediadores do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania, SEJUSC, da comarca de Jundiaí e das demais do Estado de São Paulo. Moção 28/2017, Paulo Sérgio Martins, apelo ao governador do Estado de São Paulo por retorno para Jundiaí do Centro de Operações da Polícia Militar, COPOM. Moção 29/17, Gustavo Martinelli, apoio ao substitutivo à proposta de emenda à Constituição PEC 10/13, apresentado pelo relator, senador Randolfo Rodrigues, que extingue o foro especial por prerrogativas de função, o foro privilegiado, nos casos de crimes comuns. E o último item, número 10, parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei Paulo Sérgio Martins, prevê defesa através da internet contra autuação municipal por infração de trânsito. Lido, senhor presidente. A lista dos requerimentos de alçada do plenário já foi distribuída aos senhores vereadores. As listas dos requerimentos de alçada da presidência, das indicações, dos expedientes, das correspondências recebidas, acham-se à disposição dos senhores vereadores por meio eletrônico. Tribuna Livre. Primeira oradora, Sandra Beraldi Pereira, a entidade Movimento Intersindical Unificado de Jundiaí, presidente do CIPRO. Assunto: os efeitos das reformas trabalhistas. Sandra, você tem 5 minutos.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, presidente Gustavo Martinelli. Boa noite, cidadãos, cidadãs aqui presentes. Talvez eu nem use os meus 5 minutos disponíveis, porque sobre reforma de Previdência e reforma trabalhista, eu não vou ficar aqui listando todos os itens que são prejudiciais aos aposentados, aos trabalhadores e ao cidadão brasileiro, porque a maioria de vocês, como nós do movimento intersindical já estamos dizendo há muito tempo, trabalhando há muito tempo, os vereadores também já devem estar cientes de tudo que pode acarretar. Eu só queria falar sobre a educação privada um pouquinho, porque aqui já veio representante da municipal e da estadual. A privada não é diferente. Professor de educação privada, ele é tido como que com ele nada acontece, nada o atinge. Atinge sim. Eu gostaria de pedir aos vereadores, se vocês, como donos de escola, que, aliás, hoje em dia é um bom investimento, abrir escola, abrir faculdades, é uma máquina de ganhar dinheiro hoje em dia, e é uma coisa que nós lutamos muito contra isso também. Se vocês contratariam para a escola de vocês uma professora com, não vamos colocar 65, 70 anos, vamos citar 58 anos de idade, uma professora para cuidar de 30, 35 crianças, dançar com elas, ficar fazendo atividades físicas. Quem aqui contrataria uma profissional dessa? Não precisa nem responder, porque eu já sei a resposta. É o que todo mundo fala a mesma coisa. Outra coisa, eu não sei quem, em sã consciência, foi capaz de redigir uma reforma dessa, levando em conta, sem levar em conta, aliás, a diferença entre as categorias. Um político, um empresário, ele pode se aposentar com 70, 75, 80 anos, como eu já fui em negociações salariais, onde tem garçom para trazer copo de água para a gente beber. E em sindicatos é bem diferente. Trabalhador no dia a dia, tem escolas hoje em dia que nem água tem. A professora tem que levar sua garrafinha. Na escola particular também, hein? Na escola particular também tem disso, sim. Então, por que não, se a reforma é para o país todo, e as outras categorias? Um coletor de lixo, um trabalhador da construção civil, um operador de máquinas, um caldeireiro, soldador de metalúrgica. Como que uma pessoa com 65, 70 anos vai aguentar isso? Não vai. Teremos, num futuro muito breve, um desemprego em massa de pessoas idosas. E não tem nada que consiga garantir isso para essas pessoas. Reforma da Previdência, sindicatos, não, não. E nem adianta vir com mudanças, mudar aqui, mudar ali, porque isso aí é só para tentar ludibriar um pouquinho mais e para fazer que tem interesse. Não tem. Trabalhista piorou, retira direito dos trabalhadores, direitos adquiridos. As mulheres serão as mais afetadas em qualquer uma delas, tanto na Previdência quanto na trabalhista. Uma trabalhadora gestante, ela vai poder trabalhar em local insalubre. Ela vai poder trabalhar no local insalubre. E o que ela vai falar? Ela vai reclamar com o patrão? Patrão não gosta. Vamos ser bem claros, patrão não gosta de ter funcionária gestante na empresa. Por quê? Isso acarreta faltas e não há produção suficiente que eles esperam da funcionária. Agora, para falar um pouquinho sobre o que ocorreu na sexta-feira, aquele movimento, a greve geral que vocês ouviram falar, pelo menos, uma coisa que nós, movimento intersindical, estávamos lá em 20 sindicatos e mais a Associação dos Aposentados. E representando uma grande parcela da categoria de trabalhadores da cidade. Não somos vagabundos, muito pelo contrário, quem estava lá estava trabalhando muito, estava lutando pelo direito de suas categorias. No mínimo, cada sindicato, lá, no mínimo 3 mil representados. E sabemos que não estavam todos da categoria lá, porque eram impedidos. Foram impedidos, sim, patrões impediram e tudo mais. Quem não quis ir, tudo bem, mas não julgue os outros. Uma falta que nós sentimos lá muito grande foi de vereadores.
Nós não vimos nenhum vereador presente lá. Inclusive, na minha fala, eu perguntei sobre vereadores. Viu o vereador Cristiano Lopes passando? Só um minutinho. Mas também não parou. Então, pessoal, não vai parar aqui. Sindicatos não irão aceitar o que está sendo proposto. E eu termino com uma frase do Guto Dejaim. Quem conhece, ele é um locutor do Sport TV. Nós chegamos em um ponto do país que agora chegou a hora de separar os homens dos meninos. Muito obrigada. Próximo orador, Paulo dos Santos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dica. Eu gostaria de dedicar a sessão de hoje ao senhor Sebastião Luiz Ferreira, diácono da paróquia Santa Gertrudes. Faleceu hoje. Obrigado, senhor presidente. Assunto, Tribuna Livre, motoristas e cobradores de Jundiaí. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, senhores vereadores. Agradecer ao presidente da Câmara por mais uma oportunidade de vir aqui representar o motorista que está sendo massacrado com essas multas aqui, gente. É um absurdo o motorista. A gente falou com o secretário falou que vai fazer um estudo, mas até esse estudo vir, os motoristas estão pagando as multas, que começou na Torres Neves, agora é na Barão do Triunfo. O motorista que faz intermunicipal, que vem de Itupeva, Cajamar, que traz o pessoal para Jundiaí para fazer suas despesas, comprar no comércio, e o pessoal que trabalha no nosso município. O motorista não tem um banheiro, não tem banheiro na Barão do Triunfo, e ele chega, segundo os amarelinhos, falou, não, isso aqui é ponto para desembarque. Concordo com ele. O sindicato jamais vai vir aqui defender o motorista infrator, mas ali é questão de sobrevivência, porque o cara para na Barão do Triunfo, ele precisa ir no banheiro, que ele sai da Barão do Triunfo, ele vai parar na Avenida Jundiaí, em cima do viaduto, não tem um banheiro para ele. E ele desce do ônibus e vai até o terminal, porque o comércio não tem obrigação de servir o banheiro para ele, porque o comércio não vai estar ali para ficar dando banheiro para o motorista tem que ir no terminal central. Enquanto ele vai no terminal central, está essa chuva de multa, está aqui, ó. Tem motorista que tem mais de 5 multas, está pagando, já ganha um salário miserável, e ainda pagar multa, e fora a pontuação que vai na carteira dele. Essa pontuação vai prejudicar ele, se ele fazer 20 pontos na carteira, ele vai ficar suspenso, e a carteira de motorista, a CNH dele, é a ferramenta dele de trabalho para levar o sustento para os filhos. Então, eu venho aqui pedir para os nobres vereadores dessa casa que nos ajude o sindicato a rever essas multas junto com o secretário. O secretário também está se esforçando, mas enquanto ele não tem esse estudo para mudar esses pontos, a gente está pedindo um apoio dos vereadores, do presidente da casa, para poder nos ajudar, porque nessa situação aqui não tem condições do motorista trabalhar. Às vezes o pessoal fala, mas o motorista abusa. Não abusa. O povo só dá valor no motorista de ônibus a hora que a gente para. E aí a gente já pedindo ao presidente da Câmara e os nobres vereadores que nos ajude também. As empresas estão fazendo pouco caso na negociação. A gente protocolou um documento e a cidade pode ficar sem ônibus a partir de domingo à meia-noite. Se não tiver nenhuma negociação essa semana, que leve uma proposta que é o nosso dissídio. Além de eles não querer dar nada de aumento, eles querem mexer no PLR, que já é uma miséria. E eles querem mexer nisso. E a gente não vamos concordar. Se até o dia 6 não tiver uma negociação para a gente levar para a Assembleia, no domingo a gente vai cruzar os braços, e quem vai perder com isso é a população. Nós, da diretoria do sindicato, não queremos fazer isso. Mas, se não tiver outro jeito, a gente vai parar a partir de domingo, às 0 hora. Era isso, senhor presidente. Eu agradeço a todos os vereadores. Muito obrigado. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente.
Vereador, aguarde um momento, estamos registrando a presença. Havendo o número regimental, passemos à ordem do dia. Tendo a ata da 12ª sessão ordinária, realizada em 25 de abril de 2017, permanecida à disposição dos senhores vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item, projeto de lei 11.571/2014, do vereador Paulo Sérgio Martins. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Requerimento verbal para retirada do meu projeto de lei 11.571. Votação para retirada do mesmo, por favor. Em votação, a retirada do projeto de lei número 11.571/2014. Com 12 votos favoráveis, o projeto está retirado. Questão de ordem, vereador Arnaldo. Boa noite, senhor presidente, e a todos os pares aí. Hoje eu queria dedicar a sessão aqui por uma perca que nós tivemos aí de um colega nosso da administração, um grande arquiteto, né, o seu Geraldinho, conhecido como Geraldinho, né, semissionato, tá? Então, está dedicada a sessão para ele. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Cristiano Lopes. Também queria dedicar a sessão à dona Luísa, mãe da Rita Ors, que veio a falecer no final de semana que passou, pelo trabalho dela junto ao handebol feminino. Então, deixar aqui a sessão, a nossa dedicação à Rita, à sua irmã Carla e ao seu pai. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Os vereadores estão dedicando a sessão, não poderia deixar, com muito pesar, também dedicar essa sessão de hoje ao senhor José Carlos Camargo, ele que é irmão da minha mãe, o conhecido tio Zeca, que faleceu no dia 1º de maio e foi sepultado na manhã de hoje. Obrigado, senhor presidente. Próximo item, projeto de lei número 11.603/2014, do vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Regula o uso de aparelho portátil de reprodução de música em locais de acesso ao público. O projeto está em discussão. Tem a palavra o autor, o vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Projeto de minha autoria, ele foi apresentado em 2014, quando surgiu algumas ideias e algumas reclamações de pessoas que se sentiam incomodadas com pessoas que se utilizam desses aparelhos portáteis, celulares, iPhone, ou até mesmo algum equipamento pequeno, que hoje a gente sabe o quanto transmite de som, não é? Esses equipamentos. E o mau uso dele. Ninguém está aqui querendo proibir que ninguém curta a sua música, né? A sua qualidade de música, o seu gênero musical, mas que sim respeite as pessoas do entorno. E naquele momento foi algumas leis encaminhadas, uma em relação aos aparelhos dentro de ônibus e também algumas pessoas estavam confundindo essa lei com a lei do pancadão. Na verdade, a lei do pancadão, como foi dito aqui, ela foi apresentada pelo vereador Valdeci, que esse se refere aos aparelhos de som transmitidos aí através dos carros, né, que hoje é muito conhecido aqui na nossa cidade e felizmente através dessa lei que foi aprovada naquela época
e apresentado pelo meu amigo de bancada, o vereador Valdeci, hoje está em prática, com grande dificuldade, na verdade, de colocar, na verdade, essa situação em prática. O projeto de minha autoria, ele visa esses equipamentos portáteis. Houve alguns adiamentos desse projeto em função até da questão da penalidade, que estávamos procurando uma forma de fazer que essa lei também seja aplicável no nosso município. Muitas das vezes apresentamos uma lei e a forma de aplicar, ela acaba sendo, tendo uma grande dificuldade em colocar em prática. Então, nós fizemos uma alteração no dispositivo, no que tange a questão do infrator. E apresentamos essa lei no sentido de trazer ao público, né, que as pessoas respeitem o espaço dos outros. Eu acho que muitos vereadores aqui foram interpelados por esse assunto. Por que não proíbe as pessoas? Nós estamos dando, né, ao nosso município uma lei nesse sentido. Embora essa lei ela só entrará em prática mesmo com a principal, né, parceria que é com a própria comunidade, porque é ela que vai se sentir ali, né, de uma certa forma atrapalhado no seu momento de descanso, ou até mesmo no momento de conversa com o vizinho, e esse som venha a lhe incomodar. Então, no primeiro momento, essa pessoa será convidada a uma pequena advertência, e caso ela se recuse, né, tanto ou diminuir o som, ou até mesmo utilizar um fone de ouvido para que ela mesmo curta sozinha esse som, o auxílio de forças de segurança no sentido de retirar essa pessoa do local. A princípio tinha sido solicitado, inclusive, a retirada do equipamento, mas aí essa infração ficaria um tanto complicada em fazer essa ação naquele momento. Então, dessa forma, nós fizemos uma emenda, no sentido de, primeiro momento, uma advertência, para que o aparelho seja ou desligado ou utilizado em forma de fones de ouvido, e na desobediência, a retirada do infrator do local, através da própria comunidade, solicitando a guarda municipal, ou seja, algumas forças de segurança, que façam o infrator cumprir essa lei. Então, peço aos senhores vereadores que nos ajude nessa aprovação, que eu acho que é algo que há tempo a população vem solicitando em nosso município. Me permite uma parte, vereador? A parte, vereador Cristiano Lopes. Primeiro, quero te cumprimentar pela propositura, dizer que, infelizmente, nós estamos chegando num ponto que as pessoas não respeitam mais o limite das outras, e aí a gente acaba tendo esse tipo de problema e ter que criar lei que acaba inibindo as pessoas também de poder ouvir a sua própria música. Da mesma forma que a lei do pancadão também veio para coibir essas ações, eu recentemente recebi uma comissão lá do Vila Marlene, que tem um problema sério do pancadão. A gente percebe que os moradores estão ficando apreensivos com o tamanho e o volume dos pancadões nos bairros, estão crescendo demais, isso está incomodando demais os moradores, as pessoas não estão mais respeitando o próximo, e isso faz com que a gente corra atrás de leis para poder dar essa garantia ao cidadão. Mas nós temos um problema muito sério, que é a fiscalização. Mesmo com a lei do pancadão, hoje o município não consegue fazer a sua parte da fiscalização, porque alguns dizem que é problema da Polícia Militar e outros dizem que é problema da própria Prefeitura. Então, mais do que a gente criar lei, talvez seja um momento oportuno para que nós possamos estar cobrando o Poder Executivo, para que essas leis que são importantes para resguardar o direito do cidadão, com que elas sejam cumpridas. Então, terá meu apoio, parabéns pela proposta, e espero que o poder público realmente
faça sua parte na fiscalização. Obrigado, vereador Cristiano Lopes. Tem uma parte, vereador doutor Ligabó. Esse negócio de música muito me interessa, porque você chegar em casa e escutar uma boa música faz parte do relax. Agora, ser obrigado a ouvir música, principalmente se for música ruim, depois de um dia de trabalho cansativo, no ônibus apertado, é um tormento mesmo. Várias cidades já adotaram leis que tentam coibir essa prática. O ex-prefeito da cidade de São Paulo, o Fernando Haddad, por exemplo, sancionou legislação semelhante em 2014. Um ano antes, Sorocaba já havia feito o mesmo. E por aí vai. Há, inclusive, leis estaduais semelhantes, mas o difícil é fiscalizar e fazer o seu cumprimento. Na Paraíba, por exemplo, isso que me preocupa. Recentemente, o Sindicato de Trabalhadores de Transporte Coletivo publicou nota dizendo que motoristas e cobradores não têm coragem de pedir para grupos de baderneiros deixarem o som alto por medo de violência. Mas cada um deve ficar no seu quadrado mesmo, eu acho, né? Porém, é preciso alertar sobre os problemas provocados pelo som alto no fone de ouvido. Um estudo da Organização Mundial de Saúde, divulgado em fevereiro de 2015, chamou a atenção para o alto volume de aparelhos sonoros, como MP3 e celulares, e o número é estarrecedor. Cerca de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão, de 12 a 35 anos, terão a audição prejudicada ao longo da sua vida em todo o mundo. E esses danos, segundo os médicos especialistas, são irreversíveis. Alguns celulares, inclusive, alertam para os problemas que o som alto pode acarretar, quando se ergue o volume com o fone de ouvido conectado. E, sendo assim, eu parabenizo seu projeto, porque realmente ele é danoso à saúde auditiva, danoso ao bem-estar de pessoas dentro de um coletivo, que se você manda um indivíduo, um vizinho, o cara pode se entender que você está sendo chato, e aí vai criar uma confusão. O difícil realmente vai ser fiscalizar, porque como na Paraíba, o pessoal sofre ameaça de cobrador, de motorista, ameaçam o cobrador e o motorista, coisa que é um problema. Mas parabéns e vamos coibir esse problema na cidade de Jundiaí. Pronto. Obrigado, vereador Ligabó. E nesse sentido, o projeto, na verdade, como eu disse, não é de proibir as pessoas de ouvirem, mas sim criar condições para que essa audição não provoque esse mal-estar nenhum entre outros cidadãos, seja ou questão do volume ou também a questão da qualidade e o gênero da música ouvindo. Então, peço aos senhores vereadores o apoio nesse projeto. Obrigado, senhor presidente. Projeto continua em discussão, em votação. Com 17 votos favoráveis e essa presidência que regimentalmente não vota, o projeto está aprovado. Temos uma emenda de número 1. Em discussão, em votação. Uma questão de ordem, o presidente Martinelli. Espera um momento, vereador, estamos em votação, já concedo a questão. Ok, muito agradecido. Vereador Albino. Com 18 votos favoráveis, a emenda está aprovada. Questão de ordem, vereador Ligabó. Eu acho que a nossa casa ela é um reflexo da nossa cidade e as nossas ações têm que ser sempre relevadas.
Hoje, com grande satisfação, eu recebo do Ministério da Saúde uma missiva em relação às reivindicações que foram feitas em Brasília, em 7 de fevereiro, quando eu fui a primeira vez, e logo depois o prefeito Luiz Fernando. Então, isso para nós que vivenciamos a saúde é muito importante. Então, é a solicitação e publicação da Rede de Urgência e Emergência, a RUI, para Bragança e Jundiaí. Então, ela avançou na sua avaliação, já está na fase de liberação, é em questão de agora de aguardo de, no máximo, 2 meses. Está sendo feito, foi reconhecido a necessidade da verba para Jundiaí, e isso vai trazer para a nossa cidade, vai ser uma verba suplementar de 11 milhões de reais. Então, eram 3 verbas que nós pedíamos: a RUI, Rede de Urgência e Emergência, a Oncorrede, de 8 milhões, e a famosa, o Teto MAC, Teto de Média e Alta Complexidade, que esse sim favorece totalmente o São Vicente, que é de 13 milhões e 600. A RUI, eram 3 que tinham que sair. A RUI está para sair e será 11 milhões e vai favorecer muito o município. Isso me deixa muito agradecido, porque foi essa casa que conseguiu, bem como o prefeito Luiz Fernando. Tá ok? Parabéns, vereador Dr. Ligabó, pela atuação em Brasília. Próximo item, projeto de lei número 12.202/2017, do vereador Antônio Carlos Albino. Exige, na exibição de filmes nacionais e peças teatrais, legenda ou textos em linguagem compreensível para deficientes auditivos. O projeto está em discussão. Tem a palavra o autor, o vereador Antônio Carlos Albino. Boa noite a todos os presentes, quem nos assiste pela internet, quem nos ouve pelo rádio. Eu gostaria de dedicar essa sessão em homenagem a nosso amigo Jair Dias Sobrinho, o famoso Jajá, que era uma pessoa que incentivava muito o esporte lá na região do Eloy Chaves. Foi atleta amador aqui nos velhos tempos, então essa sessão eu dedico a ele, uma pessoa que nós tinha muito carinho por ele, né? E temos pela família dele. Então fica aqui essa homenagem. O projeto de lei em questão, 12.202, exige na exibição de filmes nacionais e peças teatrais, legenda ou texto em linguagem compreensível para deficiente auditivo. E, inicialmente, eu gostaria de salientar que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 28 milhões de brasileiros possuem algum tipo de problema auditivo, ou seja, 14,8% total da população tem algum tipo de problema auditivo, ou total ou parcial, sendo que total são 5% da total da população tem problema permanente de audição. Eu gostaria de salientar também que a Constituição Federal, no seu artigo 215, afirma que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Gostaria de dar os parabéns aqui ao presidente da casa, Gustavo Martinelli, e ao antigo Marcelo Gastaldo, que essa casa está engajada, né, nessa luta também, e já treina 20 servidores para atuarem como intérpretes de Libras durante as sessões e audiências públicas, motivo pelo qual aproveito aqui a oportunidade, mais uma vez, para saudar e cumprimentar a presidência e a diretoria dessa Câmara Municipal. É preciso lembrar que a legenda
não favorece somente a surdos ou pessoas com deficiência auditiva. A legenda auxilia pessoas ensurdecidas, idosos e até mesmo ouvintes que optam pela legenda ao invés do áudio. A legenda, vista dessa forma, não se restringe ao uso por um grupo social, mas sim facilita o entendimento a toda a sociedade que nela necessitar. Em 2015, já foi decidido pela juíza federal Fernanda Soraya, substituta da 23ª Vara Civil de São Paulo, ela determinou que o BNDES, em todos os seus projetos culturais, ela exige a legenda ou qualquer outro tipo de facilitação ao entendimento que ela se julgue necessário. Existe uma campanha nacional que se chama Legenda para quem não ouve, mas para quem se emociona, onde pessoas, através de um site, buscam angariar assinaturas para essa causa. No estado de Pernambuco, desde 2016, as legendas são obrigatórias por meio de lei estadual. Mas, infelizmente, essa luta abrange poucas casas de lei. Contudo, através do apoio de meus nobres pares, Jundiaí será uma das cidades pioneiras que garantirão esse direito a todos os munícipes portadores de problemas ligados à audição. Então, quero contar com o apoio de vocês. Todo espetáculo deverá ter legenda ou tradutor. E essa casa aqui, também espero que em breve tenha pessoas especializadas para fazer isso para as pessoas que estão em casa, com problemas auditivos, que nos assistem, né? Que saibam dos nossos assuntos aqui da Câmara Municipal. Obrigado a todos. Uma parte, Albino. Agora, como disse na semana passada, no projeto do nobre vereador Valdeci, todo projeto de lei que beneficia portadores de deficiência tem o nosso apoio. Se a indústria cinematográfica disponibiliza legendas em português para filmes estrangeiros, por que não fazer o mesmo com as produções nacionais? Veja que isso já acontece em DVDs e nos serviços como a Netflix, desde que você tenha uma televisão compatível para isso. Dá para colocar legenda em português para quem não consegue ouvir e os atores estão falando. No Senado, um projeto semelhante, que custa andar, você sabe disso, está parado desde novembro de 2015 com a relatoria. A proposta, assim como a sua lei, meu querido Albino, torna obrigatória a utilização de autodescrição e tradução do conteúdo falado para a língua brasileira de sinais, ou seja, Libras, nas projeções de filmes nacionais e estrangeiros. A proposta é do senador Antônio Carlos Valadares, do PSDB do Ceará. O projeto procura disponibilizar esses recursos em pelo menos uma sala de cinema na cidade com a população superior a 100 mil habitantes, no caso, Jundiaí se enquadra. Essa autodescrição é a narração em língua portuguesa e integrada ao som original do filme, de elementos sonoros e visuais, além de outras informações que favoreçam a compreensão por completo por espectadores com esse tipo de deficiência. O projeto do Senado, assim como o seu, também prevê a legenda em língua portuguesa nos filmes nacionais, que poderá ser substituída para garantir o acesso das pessoas com deficiência auditiva ao conteúdo falado e descritivo. Então, parabéns pela proposta. Vamos ver se Jundiaí consegue colocar essa ideia em prática e servir de referência para tantas outras cidades que devem cada vez mais se preocupar com a inclusão social. Que sejamos pioneiros. Parabéns. Obrigado, vereador. O que se tem visto, né, o que está acontecendo hoje com a nossa juventude, que a tendência é aumentar, né? Através dos telefones celulares, da internet, né? Eu acho que as crianças estão abusando do som alto, né, dentro de casa, com televisões. Enfim, a tendência, se não tiver uma cultura de ensinar os jovens, isso aí a tendência é aumentar muito. Hoje você vai conversar com uma pessoa, você vê que o tom de voz dela está sempre mais alto que o seu. Então, eu acho que a questão não é nem de falar alto, mas é que ela ouve pouco. Ela ouvindo pouco, ela vai falar mais alto. Então, eu acho que é esse balanço aí que tem que melhorar. O projeto continua em discussão. Peço a palavra. Palavra do Dr. Paulo Sérgio Martins.
senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assistem, pegar uma carona no projeto do vereador Albino. O projeto de lei 12.202 exige na exibição de filmes nacionais, isso é importante, peças teatrais, legenda ou texto em linguagem compreensível para deficientes auditivos. É um projeto simples, né, Cristiano? Mas de grande importância, como a gente sempre fala. Vou legislar em causa própria. Parece, né? Por quem vê de fora, projeto, né? Não tem. Eu perdi 40% da audição. Você sabe, a gente na polícia, em virtude de algumas aulas de tiro que a gente dá, a gente fazia exame de tiro para quem queria tirar porte de arma. A gente acabou perdendo a audição, 40% da audição. Está passando uma minissérie na Globo agora, excelente. Os anos eram assim, se eu não me engano, os dias eram assim, os anos eram assim, excelente. Mas eu tenho que ouvir no 75, porque eu não consigo ouvir. O cinema nacional e a audição do cinema nacional é muito falha. Esse projeto é de extrema importância. A gente vai assistir um filme nacional também, ele é muito baixo. As cenas são boas, principalmente nessa minissérie. A montagem é ótima, os atores são bons, mas a gente precisa ouvir num nível muito elevado, né, Paulinho? A gente precisa ouvir num nível muito elevado. Então, esse tipo de situação, quando você está em casa, tudo bem. Mas quando você vai no cinema, você não consegue ter um nível audível suficiente para conseguir prestar atenção. Quando você vai no teatro, se você está numa fila muito longe, também você não consegue compreender aquela situação. Então, uma coisa que parece, entre aspas, boba, que parece simples, que parece de pouca importância, mas para nós que chegamos numa certa idade, né, Ligabó, fica complicado, fica muito difícil. Nós temos aí, aqui eu quero parabenizar a ATEAL, que é sempre, na figura da Marisa Pomilho, que é sempre festejada aqui, que chegou a zerar a produção, não, a colocar os aparelhos auditivos para a população. Isso porque eventualmente a maçonaria e o próprio Rotary Club com o Lions conseguiu fornecer, e hoje não fornece mais, e eu estou nessa fila que vai demorar uns de 6 a 8 meses, nós não temos mais, nós estamos na fila, isso complica. E esse seu projeto, vereador Albino, é de extrema importância para nós que necessitamos isso. Para você não ter que pedir na primeira fila, para você não ter que ficar de ouvido. Quando o presidente Gustavo vem falar comigo, eu tenho que virar a orelha direita para poder ouvi-lo melhor. Então, é de extrema importância. Eu espero que os nobres pares votem. Pois não, vereador Cristiano? Me permite uma parte, vereador? Pois não. Quando a gente vê a colocação de uma lei que obriga a implantação de algo, às vezes, de primeira mão, parece que nós vamos gerar um custo a mais para a empresa, enfim, no caso aqui nós estamos falando de filmes e teatro, mas se a gente avaliar profundamente o quanto isso não pode gerar de economia também no outro lado do cidadão, que às vezes pela sua deficiência ele não consegue escutar direito, ou ele paga por um serviço e não consegue ser contemplado da forma que às vezes pode acontecer na plateia, como você bem colocou. Então, eu penso que quando a gente obriga alguém a estar fazendo algo para a melhoria dos outros, ou para benefício dos outros, e sendo no coletivo, é sempre muito bem-vinda. Então, a gente parabeniza o Albino por essa propositura e terá o nosso apoio também. Obrigado, vereador Cristiano. Pois não, vereador Albino. Como o Cristiano disse, sem contar, Cristiano, que isso aí eleva a arrecadação. Porque tem muitas pessoas que têm deficiência e não vai no cinema. Então, ao encontro que você falou, isso gera arrecadação. Então, é uma questão do ângulo que a pessoa vê, né? Então, isso aí gera arrecadação. E sem contar que os idosos vão começar a frequentar mais também esse tipo de ambiente. Isso gera muito mais arrecadação. E um conforto também, porque a gente vai lá e tem que ficar perguntando, o que ele falou? O que ele não ouvia essa parte direita? É horrível, você se sente mal. Obrigado pelo sorriso, Douglas.
A gente se sente mal nessa situação. Então, às vezes, as pessoas ligam para a gente, mas essa pauta aí, eu Albino, por que pôs isso? Pôs isso porque é necessário, pôs isso porque eu me sinto incomodado quando eu vou no cinema, pôs isso porque eu tenho que ouvir no volume 75 de 100, porque eu não consigo escutar, e as pessoas em casa, por que você está ouvindo assim? Porque eu estou velho, não estou escutando, eu quero ir no cinema, quero assistir um filme nacional, que é bom, com um elenco bom, mas com som horrível. O custo-benefício do seu projeto, Albino, é extremamente importante, porque vai fazer, que nem o Cristiano falou e você falou, isso vai favorecer e não custa nada para uma sessão cinematográfica, isso que sirva de lição também para o cinema nacional e para a televisão nacional, para favorecer esse tipo de situação, para melhorar. Pois não, vereador Ligabó? Em recente conversa, caro Paulo Sérgio, que a gente teve com a Marisa Pomilho, que é a responsável pela TEAL, ela me disse que uma das maiores causas de dessocialização do idoso é aquele avô, aquela avó, que repentinamente fica quietinho, não fala mais nada, se retira num canto, não participa do almoço, é por conta de incompreensão do que a família está falando. Então, veja o grau de importância que tem uma audibilidade perfeita e oferecer a essas pessoas. Isso no idoso é uma coisa muito importante, e a Marisa estava falando que é uma causa de piora da velhice, de as pessoas, desses idosos, terem uma vida encurtada por conta de se sentirem inúteis. E isso é muito providencial mesmo. Obrigado. Quando meu pai passava por isso, depois ele pôs o aparelhinho e tal, a gente dava risada, o pessoal brincava e chamava ele de Souza, que era aquele surdo do programa Vivo Gordo, acho, e dava risada. Agora que a gente chega nessa idade com esse problema, a gente vê que é um problema realmente, e a gente fica acuado por causa disso e acaba chegando nesse nível, né? Então, parabéns, Albino. Não é uma coisa tão simples assim, não é uma coisa de menos importância, é uma coisa, quem sou eu para pedir o voto dos senhores? O próprio projeto pede o voto dos senhores, parabéns. E uma coisa que me causa alegria aqui, não é puxação de saco, não é demagogia nem hipocrisia, nós temos 7 itens hoje, um foi retirado porque era ilegal constitucional, que era meu, eu vejo dos 7 itens, um só é emoção, e são 5 itens importantes. Parabéns aos senhores vereadores, essa legislatura está muito forte em termos de oferecimento de leis, e eu li, quando a gente lê, né, o primeiro secretário sempre lê, eu vejo que cada dia mais tem proposituras de leis e leis importantes. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, votarei favoravelmente, até em benefício próprio. Parabéns, vereador Albino. O projeto continua em discussão, em votação. Com 18 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Fauaz Tarra. Obrigado, presidente. Gostaria de convidar toda a população e os demais vereadores para um fórum que faremos nesta casa, no dia 1º agora de junho, às 19 horas, para falar de 2 temas importantes. Que é a questão do bullying e essa questão agora da baleia azul, que veio com tudo, com força. Então, traremos aqui algumas autoridades na área de crimes cibernéticos, um promotor e pessoas ligadas à educação. Então, o fórum vai se chamar Os Desafios Contemporâneos entre Jovens, Educadores e a Família. Então, em breve, os senhores vereadores receberão um convite. Se puder espalhar, convidar familiares, educadores e quem for afim do assunto, gostaria muito da presença de todos vocês. Também queria agradecer a presença hoje pela manhã da gestora Vasti Ferrari, da Unidade de Gestão de Cultura, onde ela pôde esclarecer bastante coisa em relação à cultura na nossa cidade, o rumo, e ficou claro como ela quer valorizar, como o grupo dela quer valorizar o artista, e não mais aquela questão de ficar dando o suporte e a estrutura apenas. Não, eles querem valorizar o artista. Então, acho que foi muito rica a conversa, queria agradecer a presença de todos os vereadores que aqui estiveram, e agradecer mais uma vez ela. E, por fim, queria comunicar aí a toda a população e aos vereadores que já está tramitando na casa o pedido de audiência pública para tratar do assunto dos fogos com estampido, a proibição dos fogos com estampido, que faz parte o vereador Dr. Paulo, Sérgio, Leandro Palmarini, Rafael Antonucci e eu. Então, em breve, traremos aí mais novidades, então já está tramitando. Espero que
esse assunto é um pouco polêmico, mas que os vereadores possam já ir se inteirando do assunto e dar o apoio ao nosso projeto. Obrigado. Próximo item. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rogério Ricardo. Senhor presidente, gostaria de adiar o meu projeto de lei número 12.204/2017, tá, para o dia 29 de agosto de 2017. O adiamento está em discussão, em votação. Com 18 votos favoráveis, o projeto está adiado. Próximo item. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Arnaldo. Bom, quero deixar registrado aqui, nós estamos falando muito em saúde. Recentemente fui procurado por vários servidores públicos estaduais, na qual eles estão pedindo aí um auxílio, né? Para todos nós aqui, né, os políticos e tudo mais, para a gente auxiliar na questão assim, de ampliar o atendimento deles no setor de saúde, que hoje, na realidade, assim, o IANSP, né, que é o Instituto de Assistência, né, Médica do Servidor Público Estadual, tem muito pouco atendimento aqui, muito, vamos dizer assim, muitos consultórios para que eles possam ser atendidos aqui em primeira mão, né? Logicamente, aí, problemas mais sérios, como aí, cirurgia, exames e tudo mais, eles são obrigados a ir em São Paulo mesmo, no Hospital do Servidor Público. Então, hoje, o convênio que o IANSP tem aqui em Jundiaí só atende 6 especialidades, tá? Que é a cardiologia, oftalmo, clínica médica, cirurgia geral, gastro e otorrino. E nessa reunião aí que tivemos no último dia 20, lá com o pessoal do IANSP, eles estão abrindo aí a oportunidade de se criar mais especialidade aqui em Jundiaí. Então, eles estão deixando aí para que quem puder auxiliar, o doutor Ligabó não está aqui no caso aí, de credenciar mais 14 especialidades para eles. Tá, então, doutor, o senhor faz parte da saúde também, se puder abraçar essa causa do servidor público estadual, que eles têm muito pouca especialidade aqui, então eles estão abrindo mais 14, tá? Então, aí nós tivemos essa reunião lá com o pessoal do IANSP, e eles pediram, nós do local aqui, da cidade, que a gente auxilie aí, por uma questão até burocrática, as clínicas, consultório, não está querendo ser credenciado para que o servidor público aí tenha mais espaço aqui na nossa cidade. Então, aí a gente conta com o apoio de todos aí para abraçar essa causa aí do servidor público estadual. Vereador Arnaldo, inclusive o vereador Rafael Antonucci fez uma moção no início da legislatura e obteve resposta sobre essa questão. Pois, vereador, se puder encaminhar a resposta aos vereadores. Questão de ordem, doutor Ligabó. É por conta que o IANSP teve na década de 70, 80, o IANSP era um grande comprador de serviço público, ou seja, ele tinha uma tabela muito boa, todo mundo gostava de ter o IANSP. Hoje, a tabela do IANSP é uma tabela muito semelhante à tabela SUS. Então, nós já temos na cidade com o SUS. Então, por isso que eu acho difícil você convencer os colegas a atenderem. Teria que ser atendido na rede pública, mas como não pode, tem que ser montada uma rede IANSP. Então, teria que ser feita uma estruturação de conversar com os profissionais via a nossa APM, a Associação dos Médicos de Jundiaí, e conversar com o pessoal do IANSP qual seria a tabela, quanto seria pago, porque hoje em dia é tudo custo-benefício. Então, você teria que estudar isso com muito detalhe. Não vejo nenhum problema, mas teria, por exemplo, eles não têm hospital.
Num tempo meu de Paulo Sacramento, quando eu operava no Paulo Sacramento, lá atendia IANSP. Depois eles cortaram o convênio com o IANSP. Hoje eu acho que nenhum hospital é homologado com o IANSP aqui em Jundiaí. Não. Então esse é o grande problema. É vaga. A gente não tem vaga nem para o SUS, para o IANSP, que vai ser uma complicação. Eu acho pertinente que tem muitos funcionários públicos de Jundiaí. A gente teria que estudar uma solução para isso, mas teria que sentar em muita discussão. Uma boa seria você internar esses doentes no regional. Seria uma excelente ideia. Não, com certeza. Hoje nós temos 6 mil vidas aqui em Jundiaí, né? Questão de ordem, vereador, não. Questão de ordem, senhor presidente. Tá? Nós temos 6 mil vidas aqui. Eu acho que essa questão aí da tabela, antigamente, tinha um problema muito sério, que o hospital, ou seja, clínicas aí, eles quarteirizavam o serviço. Na realidade, esses prestadores aí acabavam recebendo uma tabela injusta. Então, o que eles estão fazendo hoje, pelo que falaram lá, mais ou menos, não está tão ruim a questão comparando aos planos de saúde, aí, Unimed e tudo mais. Questão então, de ordem. Então, eles deixaram, na realidade, aí, vamos dizer assim, de fazer o acerto, eles vão fazer o acerto diretamente com o prestador, não quarteirizar como era antes, que aí torna inviável realmente para a instituição estar atendendo. Questão de ordem, Paulo Sérgio. Questão de ordem, vereador Paulo. Eu acho importante essa discussão, mas eu acho que poderia ser num outro momento para a gente continuar com a sessão. Obrigado. Questão de ordem, vereador Douglas. Questão de ordem, vereador Douglas Medeiros. Eu gostaria aqui de me solidarizar com os familiares do diácono permanente Sebastião Luiz Ferreira, que faleceu no dia de hoje, às 11h30 da manhã, no Hospital Paulo Sacramento, após ter sido constatada a morte cerebral por acidente vascular cerebral. O velório está acontecendo agora na paróquia Santa Gertrudes e também agora às 20h30 vai acontecer uma missa de corpo presente, presidida pelo padre João Marrom e também celebrada pelo padre Wagner. E o sepultamento, o enterro, será amanhã às 11 horas da manhã. O diácono permanente Sebastião, ele nasceu no dia 27 de junho de 1940 e foi ordenado diácono permanente da Igreja Católica Apostólica Romana em 22 de maio de 1994. Que Deus acolha com carinho a alma desse irmão, que deixe histórias e que conforte todo o coração dos familiares, dos amigos, na certeza da vida eterna. Muito obrigado. Essa sessão foi dedicada ao diácono, a pedido do vereador Dica. Muito bem lembrado, vereador Douglas. Esta presidência tem a honra de convidar os senhores vereadores e o público em geral para a cerimônia em comemoração ao Dia da Vitória, a ser realizada no dia 8 de maio, segunda-feira próxima, às 9 horas, nas dependências do 12º GAC. Na ocasião, serão homenageados os ex-combatentes que fizeram parte da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Próximo item, projeto de lei número 12.217, de 2017, do vereador Ed Carlos Vieira, prevê nos postos de revenda de combustíveis a fixação de preços por litro com 2 casas decimais. O projeto está em discussão. Tem a palavra o autor, o vereador Ed Carlos Vieira. Boa noite, senhores vereadores, senhor público presente e o pessoal que está assistindo a gente em casa. Aqui a gente está numa casa de leis, no mesmo prédio onde funciona ao lado aqui, onde funciona o PROCON, e é um órgão público que tem uma função extremamente importante na sociedade, porque a gente vê que as dificuldades com a questão da defesa do consumidor é gigantesca no país, na cidade, em todos os lugares. Então, aproveitando essa oportunidade, a gente vem aí falar sobre a questão da qualidade dos serviços prestados e a questão dos combustíveis tem grande interferência na economia e até porque todos nós dependemos de uma forma ou de outra do uso do combustível.
ou nos nossos veículos, ou no ônibus que nós usamos, no transporte de cargas, de alimentos e uma série de outras coisas. E dessa maneira a gente entende que são produtos de uso comum e indispensável na locomoção da população. Atento à questão normativa, os postos de combustíveis praticam uma conduta abusiva e mascarada, né? Visando aumentar o lucro em detrimento dos destinatários finais. Vamos direto. O projeto é constitucional, é legal, né? E se você hoje abastece seu veículo pagando na gasolina 3,69, você, numa questão aí de você adquirir 10 litros de combustível, vai diminuir, se o preço geralmente o pessoal coloca lá 3,699, né? Então, você vai diminuir aí 9 centavos aí de economia em 10 litros. Em 40 litros, você vai economizar 40 centavos. E isso é ruim para o consumidor, porque imagina só, cada vez que você abastece, você tem uma redução aí de 40 centavos, você vê lá, né, o preço R$3,99, promoção, então é R$3,90 ou é R$4. Então, baseado nisso, a gente está colocando esse projeto de lei, é legal, é constitucional, e peço o apoio dos demais vereadores. Paulo Sérgio. A gente só espera que eles não arredondem para mais, né? Tomara que não arredondem para mais. Mas a ideia do marketing é essa, né? De pegar e colocar a promoção, né? 1,999, 3,999, 699. Existe também um projeto de lei nosso encaminhado aqui na Câmara já, legal constitucional, pedindo que seja sempre afixado, porque não é obrigatória ainda a fixação do preço do combustível nos postos de gasolina. Parabéns, a gente só espera que eles não arredondem para mais, né? Correto. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadores. Projeto continua em discussão, em votação. Doutor Ligabó. Com 18 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Ok. Ô, vereador Leandro. Senhor presidente, queria aproveitar as palavras do vereador Paulo Sérgio, também parabenizar a casa pela qualidade dos projetos que estão sendo apresentados, todos projetos de grande alcance para a população jundiaense. Também aproveitar para deixar um recado à população, que estive no fórum na quinta-feira, naquele caso do cão Shark, que todos vocês acompanharam alguns meses atrás, em que uma pessoa agredia violentamente a cabeça do cachorro após amordaçá-lo, né? E foi filmado mais de 10 filmes, e a TVE fez uma reportagem muito grande sobre isso, né? Até parabenizar, através da Mônica Gropello, toda a sua equipe pela reportagem, e que, infelizmente, como a lei federal é branda, né, foi feita uma transação penal, pelo que entendemos ali, em que 2 doações de sangue vão resolver esse processo, e com o risco iminente e fato desse cachorro voltar para a agressora. Então, isso está deixando toda a população, todos os protetores que acompanharam o caso apreensivos, e existe a ideia de se fazer uma mobilização, até uma ação na área civil também, para ver o que se pode ser feito para que o cão Shark realmente não volte mais nas mãos dessa família, né? Porque os vídeos provam exatamente o grande crime ali que foi feito. Então, estou apresentando uma moção a essa casa de apelo ao judiciário, através da 3ª Vara Criminal, que também se possa ser feita alguma coisa nesse mesmo processo, e que também pedindo apoio de toda a população e protetores para que possamos nos unir e que o Shark realmente não volte nasquelas condições. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Rafael. Só para complementar as palavras do colega aí, o problema é o seguinte, né? Sangue ruim, eu acho que não vai nem servir lá na transfusão. Só para deixar esse registro aí, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Arnaldo. Ô, Leandro, aproveitando aí seu embalo, ontem aconteceu um episódio comigo. Estive aí numa chácara, estrada de terra. Quando eu fui à tarde, 4 horas da tarde, limpinho. E quando eu voltei à noite, uma caixa do lado de um cachorrinho. Quer dizer, olha só a crueldade, né? A caixa estava vedado com durex, aquele largo lá, tudo mais, do lado da estrada, a estrada estreita. De repente, se um vento ali, ou o cachorrinho tentasse movimentar, essa caixa ia no meio da estrada e o carro, com certeza, os carros que passaria, com certeza ia atropelar o cachorro. Mas a sorte dela, que ela corroeu essa caixa, tá? Saiu e ficou do ladinho da caixinha lá, né? Então, nós chegamos com o farol, eu peguei esse cachorrinho, é um poodle, é uma pudazinha, né? E aproveitando para parabenizar uma ajuda, né? Que eu acho que talvez aí, se a gente criar alguma coisa, no meu caso, eu pego porque realmente, né? É uma questão de humanidade. Mas levei hoje para num pet shopping, essa pessoa falou, ó, por conta de você ter feito essa ação aí, ela lavou o cachorrinho de graça, tudo mais, e tomando todo o procedimento aí, que é a medicação, tudo mais. Então, eu acho que vamos pedir fazer um apelo à população, né, que isso daí é muito cruel também, nessa questão aí também, tá? Próximo item, projeto de lei número 12.229, 2017, do vereador Paulo Sérgio Martins. Peço palavra. Que altera a lei 8.584, 2016, que disciplina a publicidade ao ar livre, para revisar caso de área de anúncio indicativo nas paredes laterais e retificar a redação do dispositivo. Tem a palavra o autor, o vereador Paulo Sérgio. Só podia pedir uma questão de ordem para explicar o que aconteceu no caso do cachorro. A juíza aí não é culpada. Quando tem a transação, existe o promotor de justiça, a advogada da pessoa, e existe entre eles. Aí tem a mediadora, é ela que faz, a juíza só homologa, então a culpa não é da doutora Jane. Aí como foi feito esse acordo, e a senhora, no caso, eu vi os vídeos aí, ela que devia doar sangue dela para o cachorro, né? É capaz desse cachorro fugir um dia. Meu projeto de lei, senhor presidente, senhores vereadores, ele altera a lei 8584/16, que disciplina a publicidade ao ar livre, para revisar casos de área anúncio indicativo e regulá-lo em paredes laterais e retificar a redação do dispositivo. É um projeto simples, tranquilo, legal, constitucional. O que acontece? Algumas pessoas procuraram, se vocês passarem em algumas vias de acesso rápido, de velocidade um pouquinho mais elevada, às vezes a casa, o comércio, alguns advogados, a visibilidade na lateral é maior do que na parte frontal, na 14 de dezembro, na 9 de julho, Avenida Jundiaí, etc, etc, etc. Então, quando você passa, você não tem tanta visibilidade quando você passa numa velocidade adequada para aquele local, na vista frontal. E na vista lateral eles podem aproveitar isso daí. Não querendo criar, e está bem definido aqui na lei, para não criar poluição visual, a gente pede que se altere isso daí com certos padrões, mas, por exemplo, se por 10 metros quadrados tiver 5 metros quadrados na frente, será 5 metros quadrados na lateral, e não 10 metros quadrados na frente e 10 metros quadrados na lateral. Então, é justamente por causa disso, nessas vias de trânsito rápido, para que você possa ter um pouquinho mais de visualização e favorecer o comerciante, no caso, ou o advogado, ou a pessoa que tem um escritório no local. Então, é justamente isso, é legal, constitucional. E eu peço aos senhores que, para favorecer essas pessoas que dependem disso daí, principalmente nessas vias rápidas, a gente possa favorecê-los. Principalmente... Albino? Não? Pois não. Sem contar, vereador, que isso aí gera arrecadação para o município, porque isso é pago. Né? Justamente. Você paga hoje, qualquer propaganda que você coloca em frente ao seu comércio, você paga uma taxa no começo do ano. Então, provavelmente, vai ter uma cobrança em cima disso e vai gerar arrecadação para o município. Então, está de parabéns seu projeto e eu vou votar favorável. Obrigado, vereador. E também na situação econômica atual, não custa nada a gente dar esse espaço para as pessoas poder ajudar visualmente na
no comércio dessas pessoas. Então, é simples, legal, constitucional, e gostaria que os senhores votassem favoravelmente. Obrigado, senhores vereadores, senhor presidente. Senhor presidente. O projeto está em discussão, em votação. Com 18 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Temos a emenda de número 1. Em discussão, em votação. Com 18 votos favoráveis, a emenda está aprovada. Próximo item, moção de número 25, 2017, do vereador Ed Carlos Vieira. Apoio ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, pelo lançamento do projeto Favela Legal, de orientação das comunidades para a legalização de atividades e promoção de capacitação e qualificação. A moção está em discussão. Tem a palavra o vereador, autor da moção, o vereador Ed Carlos Vieira. Senhores vereadores, senhores presentes, essa moção nada é mais do que, no momento de crise no país, nós temos mais de 12 milhões de pessoas em núcleo de submoradia, e um poder de compra de mais de 80 bilhões de reais por ano de compras e serviços, segundo uma pesquisa do Data Popular. E nesses núcleos de submoradia, a gente discutiu esse dia com alguns vereadores aqui da casa, sobre a questão da legalização do comércio nesses locais, né? Aí o vereador Márcio falou sobre esse assunto, o vereador Romildo falou sobre esse assunto também, que tem o comércio, mas não consegue regularizar o comércio. Nisso não tem a formalidade do comércio, a pessoa não consegue fazer empréstimo, não consegue fazer compra, e se o comércio dele tem sucesso, ele acaba o quê? Ele acaba contratando alguém para trabalhar com ele, como ele não está legalizado, ele vai contratar alguém sem registro, e aí não tem uma segurança para essa pessoa, não tem segurança para ele, para que ele possa fazer empréstimo, ter regularização de várias coisas que são importantes aí na vida dele. Nós temos aqui, por exemplo, em Jundiaí, o Banco do Povo, que poderia fazer um empréstimo para essas pessoas, aí no valor, o último valor que estava disponível era R$4.000, depende, né, do comércio. E aí é necessário regularizar esse comércio. Como é numa área irregular, não tem o alvará, não tem o documento da terra, então as pessoas têm dificuldade nisso. Então, e aí esse projeto é um projeto piloto do SEBRAE, a gente teve uma conversa com o SEBRAE sobre esse assunto, e está em experiência na cidade de São Paulo. Eles estão usando esse projeto como projeto piloto, e é uma coisa que pode ser estendida para o Brasil todo, então é por isso que a gente coloca aqui essa moção de apoio. Muito obrigado. A moção está em discussão, em votação. Com 18 votos favoráveis, a moção está aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Fauás. Presidente, gostaria aqui de parabenizar meu companheiro de bancada, meu amigo Rafael Antonucci, pela liderança hoje do PSDB, e com muita alegria ele está assumindo essa responsabilidade. Como o prefeito me incumbiu para ser o líder de governo, ele naturalmente, e nada mais justo que ele ser o líder do nosso partido. Quero, antes da questão de ordem, parabenizar o vereador Rafael Antonucci, líder da bancada do PSDB,
tem experiência, não só pela idade, né, vereador, mas por 2 mandados aqui nesta casa. Questão de ordem, vereador Rafael Antonucci. Quero agradecer aqui, presidente, Vossa Excelência, agradecer aqui também o Valas pelo apoio, esperando poder conduzir da melhor maneira possível o nosso partido PSDB. O vereador mais jovem da bancada, de espírito, né, Falas? Não havendo requerimentos, passamos ao grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Tem a palavra o primeiro orador, inscrito, o vereador Márcio Pentecosta. Questão de ordem, senhor presidente. Queria retirar o nome do grande expediente. Retirada. Próximo orador, vereador Dr. Paulo Sérgio Martins. Retira. Próximo orador, vereador Douglas Medeiros. Tem a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, o público aqui presente, também aqueles que nos acompanham de casa. Eu venho aqui me solidarizar, primeiramente, com a população de um país vizinho, que é a Venezuela. Nós estamos vendo o que está ocorrendo naquele país, onde nós estamos aqui num sistema democrático, com a participação do povo, através da eleição de seus representantes. Lá nós estamos vendo o oposto da democracia, o autoritarismo, o totalitarismo. Então é muito lamentável isso tudo que está acontecendo, onde o parlamento foi revogado, o local das discussões, o local das ideias, da política, do consenso, e isso tudo sendo levado a ferro e fogo, sendo imposto à população um regime totalitário, que oprime e que retira a liberdade. Então eu me solidarizo e venho aqui, olha, esse assunto não tem nada a ver conosco aqui em Jundiaí, tem tudo a ver, porque nós identificamos que vários traços de um regime totalitário aqui no Brasil durante muito tempo. E nós precisamos estar atentos para que isso jamais volte, né, um regime aí autoritário ou totalitário ao nosso país, para que reine a democracia, a participação do povo. Porque nós aqui podemos ter divergências, mas o parlamento ele constrói a unidade, ele constrói o respeito entre as partes, onde nós podemos divergir em ideais, mas respeitamos como pessoas humanas. Então é muito importante essa reflexão para nós abrirmos os nossos olhos mediante aquilo que acontece aqui no nosso país, para que não chegue a esse ponto. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão.
Com 14 vereadores presentes e sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.